Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre a saída de Roberto Requião depois de 40 anos filiado ao MDB. Ele vinha já tendo um desgaste dentro do partido e muitos agora admitem que ele demorou a fazer esse movimento, mas agora é oficial. Requião não é mais do MDB e cogita-se 3 possibilidades e a principal delas seria o PDT. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações se ainda não fez isso e, claro, gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com amigos. Pessoal, então, o ex-governador anunciou neste sábado, 31 de julho, que deixou o MDB após perder prévias internas do partido. Requião se candidatou à presidência do MDB no Paraná com a bandeira de oposição aos governos Ratinho Júnior e Jair Bolsonaro, mas na eleição conseguiu apenas 35% dos votos entre os delegados estaduais do partido. Após o resultado, Requião postou em sua conta no Twitter que o MDB, abre aspas para ele, do Paraná foi tomado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro. Sou sério, estou fora. Que pobreza, que vergonha, que indignidade. O partido que eu fundei foi tomado pelo Ratinho e pelo Bolsonaro. E aqui vai dizer alguns jornais que a tendência é que Requião busque a chance de ser candidato de oposição a Ratinho Júnior nas próximas eleições gerais em outro partido, mas ainda sem conclusão próxima. Só para lembrar, Requião foi senador eleito 2 vezes, governador do Paraná por 3 vezes, deputado estadual, prefeito de Curitiba. Hoje ele está com 80 anos de idade. Eu acompanho Requião em algumas lives, algumas entrevistas, e eu posso afirmar, ele tem muita disposição para fazer ainda mais. Ultimamente, ele acumulou 2 derrotas importantes. Ele perdeu a reeleição para o Senado em 2018, ficando ali em 3º lugar. E em 2014, ele tentou reassumir o governo do estado e perdeu para o Beto Richa, do PSDB, que tempos depois foi, inclusive, preso, acusado de um monte de coisa lá. O fato é que ninguém é obrigado a concordar com tudo que o Requião fala, mas também não dá para negar a grandeza política deste homem, o espírito público, a preocupação que ele tem com os interesses nacionais e com a soberania nacional. Eu sempre digo para amigos, quem dera tivéssemos muito mais Roberto Requião como esse. Agora, quais serão os seus próximos passos? Qual será o destino dele? Ele acabou de criar uma pesquisa pouco tempo antes de eu começar esse vídeo no seu Twitter, perguntando ali qual a opinião do internauta, se ele vai para o PDT, PT ou PSB ou outro partido. Eu andei dando uma pesquisada aqui e me parece que o PSB é aquele que está mais distante, embora a Lídice da Mata, que é senadora pelo partido, postou lá no Twitter do Requião um convite, dizendo, vem para o PSB, Requião. Mas será difícil porque diz aqui o Gazeta do Povo que mais da metade da bancada de deputados estaduais do PSB é formada por ex-parlamentares do MDB, que deixou o partido por atrito com Requião. Então ficaria meio que difícil ele ir para esse partido que tem pessoas que saíram do MDB por causa dele. Então, me parece estar um pouco mais distante, baseado nisso. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, prestou solidariedade ao Requião, foi lá no seu Twitter e disse que esses do MDB que te venceram hoje não têm compromisso com o povo, mas com os próprios interesses. Engraçado isso aqui da Gleisi Hoffmann, viu? Emendou a dirigente petista, que então alentou, fique certo que não te faltará trincheira para ser candidato ao governo do Paraná. E aí o blog do Ismael, vou deixar o link de tudo isso aqui embaixo, diz que o PT sonha filiar o ex-MDBista para disputar as eleições de 2022. E vai lembrar que outras agremiações igualmente desejam Requião. Só lembrando, antes de passar para a questão do PDT, é que o Requião ele defendeu a Dilma contra o impeachment, ele foi um defensor de várias políticas durante os governos do Lula e da própria Dilma, mas ele nunca deixou de criticar aquilo que ele olhava e via que era errado. Então ele sempre foi aquele que apoiava o que tinha que ser apoiado e criticava o que tinha que ser criticado. Inclusive a política econômica que o PT adotou ali com Meirelles, enfim, depois quando colocou o Levi, Requião sempre foi crítico disso e tem um vídeo dele de 2020. Eu vou até colocar aqui o áudio dele para vocês acompanharem e perceberem
como algo que ele disse agora, tem pouco tempo. Vai talvez dar uma pista do seu destino. Ouçamos o que diz Requião. Essa frente ampla do governo do PT levou, num determinado momento, a 5 ministros da Dilma, ministros nomeados por ela, a pedirem demissão dos seus ministérios, porque eram senadores, e voltarem ao Senado para votar o impeachment da presidência. Então, hoje, o meu esforço nas redes, eu acredito que seja o teu também, senão você não teria me convidado para esse bate-papo, é evitar que caiamos na mesma armadilha do liberalismo, um simbolismo de esquerda, que é uma farsa para conter o protesto das massas. É o que nós... Bom, meus amigos, aqui ele está dialogando aqui com Paulo Canabrava Filho, vou deixar o link para quem quiser acompanhar na íntegra. E aí essa fala do Requião, ela vai muito assim, ao encontro do que tem dito Ciro Gomes, candidato a presidente agora em 2022. Que detalhe, Requião disse que votou no Ciro em 2018. E o Ciro tem denunciado isso, né, de que o PT jogou migalhas para os pobres, mantendo-os anestesiados para não fazer grandes protestos e cobrar aquilo que de fato devia ser tido como política verdadeira econômica, visando desenvolver o país, de fato trazer ali melhorias concretas para o povo e não simplesmente essas migalhas, mantendo a elite também satisfeita, mandando para elas trilhões através da política econômica que é a mesma de Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro. E o próprio Requião vai dizer aqui que não dá para a gente perceber tantas diferenças no Meirelles, no Levi, no Paulo Guedes. Então ele é muito crítico. E aí, entrando na questão do PDT, a gente percebe que aqui a matéria vai dizer que, dentre várias manifestações de solidariedade, nesse dia 31, Roberto Requião recebeu o telefonema de Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, e que lideranças pedetistas paranaenses fazem operação para embarcar o ex-governador na sigla de Ciro Gomes. Antônio Neto, presidente do PDT São Paulo e da CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, estendeu o tapete vermelho para Requião lá no Twitter. Então, a gente percebe que existe uma aproximação sendo feita também nesse sentido. O Neto prestou solidariedade a Requião e disse: meu amigo Requião, sei que a saída do MDB não foi uma decisão fácil, mas necessária. Em 2017, deixei o partido após mais de 30 anos, quando percebi que a corte palaciana, ao tomar o poder, atropelou os princípios partidários para destruir os sonhos da fundação do partido. O Neto postou um vídeo dessa sua carta de desfiliação que foi lida no Senado Federal pelo Roberto Requião, né, criticando ali, né, o que acontecia com o MDB, que, né, sempre teve uma ala mais, digamos assim, mais consciente, como o próprio Pedro Simon, Roberto Requião e outros quadros. E nós tivemos ali essa ala, enfim, que mancha a história do MDB, com Renan Calheiros, Eunice Oliveira, Romero Jucá, Michel Temer, Gedel Vieira Lima e tantos outros. Um internauta nas redes sociais disse que o Requião ajudaria muito o PDT na região sul. Espero que ele venha conosco. Lembrando que no Paraná nós temos figuras assim que têm ganhado uma importância, como o Goura, um jovem muito promissor, candidato a prefeito em 2020, muito elogiado pelo Requião na campanha. Nós temos Gustavo Fruet, que já trocou algumas farpas ali com o Requião nas redes sociais em 2020, mas nada que impeça uma aproximação entre Requião e o próprio partido. Estamos falando de um candidato a senador que em 2018 teve mais de 1.500.000 votos. Então ele vive o seu luto antes de voltar para a luta nessa semana que vem, certamente. Então ele perdeu, digamos assim, uma batalha, mas não a guerra. Eu torço muito para que o Requião encontre um espaço e acredito que este espaço que ele encontrar vai ganhar não só um grande peso para as próximas eleições, mas vai ganhar um personagem que vai enriquecer a história deste partido, seja ele PT, PSB e aquele que eu acredito que deve ser o caminho do Requião, que é o PDT. Vamos aguardar qualquer grande novidade em relação a isso, a gente traz aqui para vocês no canal Politizando.